Agora nós vamos imediatamente a Salvador, onde a Gabi Tricânico já está conectada e traz todas as informações desta sexta-feira. Gabi Tricânico na tela do DN2. Boa tarde, seja bem-vinda, Gabi. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Sexta-feira, dia lindo aqui em Salvador, direto aqui do estado da Bahia, onde a gente, há cerca de 2 meses, a gente já vem trazendo os blocos falando aqui do estado da Bahia e trazendo as principais informações, porque, afinal de contas, a Guardiã da Notícia é jornalismo regional com alcance global. Eu converso agora com... Ele faz parte, o Paulo Cavalcante, ele é filósofo, faz parte do Conselho Superior das Federações e Associações Comerciais aqui do estado da Bahia, e ele traz uma análise falando como que o setor produtivo tem se sentido em relação ao estado que o país se encontra. Foi uma conversa muito rica, onde ele fala brevemente sobre a sua passagem à presidência da ACB, que é a Associação Comercial aqui da Bahia, e agora, recentemente, ele deve assumir a presidência das federações, das associações comerciais, e deve visitar todo o Brasil fazendo uma campanha sobre cidadania e de como o setor produtivo deve se organizar e ter orgulho de empreender aqui nesse país, né, Gil? Porque quem empreende, eu falo, a gente tem esperança. O imposto ele pode até ser muito alto, mas precisa ter a contrapartida. Então, foi essa conversa, essa análise que nós fizemos e que eu converso com vocês e mostro a partir de agora no Download da Notícia, segunda edição. O associativismo, ele é a ferramenta, na minha filosofia, da consciência cidadã participativa transformadora, dos quais os livros que eu tenho, tanto é o E aí, isso é da minha conta, que trata exatamente dessa filosofia social e política, de transformação da cultura brasileira, através da participação, do exercício da democracia participativa. Então, na realidade, o associativismo faz com que a gente venha participar exatamente dessa ferramenta. Então, todo ele, a Associação Comercial da Bahia, ela tem o símbolo, a marca, ela traz uma expressão importantíssima, porque ela é a primeira associação de classe produtiva do país, não só do Brasil, ela é bicentenária, tem 214 anos, mas também das Américas e da Península Ibérica. Então, isso é importante entender que antes, ou seja, nós estamos falando aqui de 2014 anos, se você fizer um pensamento, fizer uma relação, uma matemáticazinha simples, você vai ver que ela começa junto exatamente quando vem Dom João VI, transfere exatamente de Portugal para o Brasil exatamente a sede do Império, e quando chega aqui, que vem escotado pelas Nações Unidas, ele vê a necessidade de criar essa Casa do Comércio, a casa exatamente de expressão do comércio para negociar com as Nações Unidas. Aí surge exatamente a primeira casa de pressão do Brasil, que nós vamos discutir isso depois no final do século XIX, início do século XX, o que significa na ciência política o que a gente chama de grupo de pressão. E Salvador, a Bahia, tem como a principal atividade econômica, tem muitos comércios, pequenos e médios comércios. Pois bem, então a gente está falando sobre a passagem pela associação, passei 2 anos, como eu acredito exatamente na alternância de poder. A gente não pode pensar em um Estado democrático de direito sem pensar em alternância de poder. Nós não podemos achar que a pessoa pode ficar 20 anos, 30 anos, sendo o presidente de um Brasil, senão a gente está repetindo o império. Se você parar para pensar que mesmo imagine um imperador lá atrás, quantos anos viviam, vamos dizer, qual é a nossa média de vida? A gente morria com 35 anos, 40 anos. Então, você imaginar que o império ele passa hoje, quando a gente tem uma mudança dessa sobrevivência, então a gente vai para os 80 anos de idade, e pensar que 20, 30 anos sendo conduzida por uma única pessoa, isso mostra exatamente que a gente não conseguiu evoluir para o Estado Democrático de Direito. Então, é importante a gente perceber essas questões, que nós estamos falando aqui do associativismo, que nós estamos falando do Estado da Bahia, não do Brasil. Eu não estou falando só
do Estado da Bahia. Quando eu falo de filosofia social e política, nós estamos falando do Brasil, primeiro. Né? Essa filosofia vai transformar o mundo, mas vamos começar primeiro pelo Brasil, que é mais fácil. E trazendo para a nossa realidade atual, aqui hoje, né, para Salvador, para Bahia, como é que você avalia e qual é o suporte que a Associação Comercial dá para esses pequenos e médios comércios? Vamos lá, gente. É isso que é importante a gente colocar. Eu estou insistindo em dizer para todos nós que a gente tem que ter um raio-x da realidade brasileira. A gente está falando aqui da Bahia, insistindo na Bahia, eu vou colocar a Bahia como exemplo. Mas a realidade é brasileira. O Brasil tem hoje, por exemplo, mais pessoas assistidas pela Bolsa Família do que com CLT, com carteira assinada. Isso é importante entender. Nós temos mais informalidade, postos de trabalhos informais no estado da Bahia, vou pegar a Bahia, mas isso não muda muito a média nacional, do que formais. Então, só na Bahia, no nosso estado, nós temos 54,7% de postos de trabalhos informais. Nós temos um dos estados que tem, o estado que tem a maior quantidade de pessoas assistidas pela Bolsa Família. O número de CLT na Bahia é inferior a esses dois informativos que eu lhe passei agora. Então, é importante entender, o raio-x do Brasil não é muito diferente disso. Não, no Sul, Paraná, Santa Catarina, beleza, 10, estão de parabéns. Mas, com exceção desses estados, quando você soma a média, porque nós somos uma unidade, nós somos uma federação, nós somos a Federação do Estado Brasileiro, nós temos em torno de 40 e poucos por cento, hoje, 40% de informais, e nós temos na soma de tudo e todos, exatamente a quase metade das pessoas que são assistidas em relação à CLT. Isso mostra exatamente a realidade do nosso país, a realidade comercial do nosso país. Aqui eu estou falando exatamente como não só um presidente de associação que fui, agora estou no Conselho Superior, como exatamente o presidente da Federação das Associações Comerciais da Bahia, que está agora dia 7, a gente assumindo ela também, e como conselheiro da Confederação das Associações Comerciais do Estado do Brasil, ou seja, das confederações exatamente de todas as associações comerciais nacionais. E a gente precisa entender que a gente precisa compreender que essas confederações todas, todos os sindicatos, toda a classe que representa a classe produtiva da nação, precisa despertar a autoestima cidadã da classe produtiva. Não é só o brasileiro, em geral, que não tem autoestima cidadã, que não se sente pertencente à nação brasileira. Nós também sofremos isso na classe produtiva. A classe produtiva brasileira também, na sua maioria, também não tem autoestima cidadã produtiva. Não entende que esse Brasil lhe pertence, que ele é o mantenedor dessa nação. E aí, por isso, ela se afasta de uma coisa que a democracia, né, pela sua natureza, nos proporciona. Não existe Estado Democrático de Direito que se sustente, democracia que se sustente, sem uma classe exatamente produtiva, sem associações, sem a população brasileira se sentir pertencente a ela e participar. Sem participar. Se ela não participa, acontece o que está acontecendo no Brasil de hoje. Né? Ou seja, eu vou trazer uma questão que é importante para o nosso papo, que é o seguinte: o que é grupo de pressão? O que é grupo de pressão no conceito de ciência política e o que é grupo de pressão no conceito jurídico, que a gente aprende quando faz direito, né? A gente sabe disso, estamos aqui agora tendo um papo nesse escritório maravilhoso aqui, o nosso querido Hélio, que nos proporcionou essa oportunidade espetacular. O que é grupo de pressão? Grupo de pressão na ciência política é exatamente a expressão, é a sociedade civil organizada, né? Ela podendo, exatamente em virtude da nossa complexidade, em termos de população, ela unindo-se para fazer o advocacy, para fazer o lobby, para expressar a vontade dela, para que o governo, as instituições, nossos representantes, possam nos atender nas nossas anseios. E o que acontece no Brasil? Cadê a unidade de voz do grupo de pressão que representa as confederações das associações produtivas do Brasil? E falando então, fazendo um paralelo com todo esse contexto, né? Você falou sobre o setor
executivo, que não tem o orgulho, que não tem a vontade, por conta de todos os problemas que o país enfrenta, como é que vocês avaliam a questão da reforma tributária? Como é que esse setor enxerga um futuro para conseguir continuar produzindo para o nosso país, mas com tantos impostos? Essa pergunta é muito importante que você faz, porque é uma oportunidade que a gente tem de dizer exatamente isso. E justificar o que eu falei de grupo de pressão, justificar a falta de coordenação, de união, de voz única, de força única, de mostrar aos governantes que a gente tem sim uma força e mostrar para nós próprios, para nós mesmos, os próprios empresários, as próprias associações entenderem que juntos, só em cinco confederações, é importante, 5, só a CNI, CNA, CNC, CNT e a CACB, nós somos 16 milhões de associados. Agora, esses 16 milhões de associados, eles estão muito fragmentados, eles estão muito isolados. Então, quando a gente fala de uma reforma tributária, por exemplo, é inadmissível que a gente não tenha voz. Ah, Paulo, na hora que escutar isso aqui, nosso papo cabeça aqui, nesse papo nosso direto, nós estamos tendo aqui, vai dizer, peraí, Paulo, e as frentes parlamentares? E as frentes para que estão aí nos expressando e tal, e a gente vê toda hora que nós somos atropelados pelas decisões que o governo quer. E o Congresso, que não nos representa, apesar de estar fazendo parte das nossas frentes parlamentares, é importante isso. Nós temos, sim, deputados e senadores que representam a classe empresarial do Brasil. É verdade. E isto é notório e reconhecido por nós. Mas muitos deles têm medo. Medo, né, de perder voto. Medo, por exemplo, de dizer, na verdade, que eles sabem que tem, que hoje, nesse momento do Brasil, você mudar a escala de 6x1 vai ser prejudicial aos próprios brasileiros. Eu não estou falando da classe produtiva, esqueça a classe produtiva. A classe produtiva vai se superar, vai resolver, vai do mesmo jeito. Quem nasceu com talento empreendedor sobrevive. Quando a gente fala, nós não estamos defendendo o que eles falaciosamente falam da ganância, do lucro. Não é isso. Nós estamos defendendo nossa nação, o Brasil. A classe produtiva brasileira, quando está discutindo que o 6x1 é ruim para o país, não está dizendo que é ruim para mim, porque vai diminuir meu lucro, não, gente. Ele vai repassar, ele vai se virar, ele vai até parar de trabalhar ou fazer outra coisa menor para ele. Ele vai diminuir o número de empregados, ele vai para IA hoje, nós temos inteligência artificial, ele vai modernizar, ele tem competência, nasceu com talento. São poucos os brasileiros do Brasil e no mundo que têm talento. Isso é que nem jogador de futebol. Você não encontra Messi, Neymar, Pelé em toda a esquina, não, gente. Quem nasce com tendo talento de empreender é capaz, sim, de gerar riqueza em qualquer circunstância, em qualquer situação. É importante entender isso. Agora, óbvio, nós não queremos o caos, nós não queremos as guerras, nós não queremos que, pelo menos, o mínimo de infraestrutura, isso não é só eu só não, é qualquer cidadão brasileiro que tenha um pouco de consciência, que tenha família, que saiba o valor do amor, que tenha exatamente a ideia do que é prosperar, do que é produzir riqueza, do que é viver na comunidade, que não saia ser assaltado, que não seja morto, que não seja roubado, que não tenha a insegurança jurídica, que não tenha o seu país sendo assaltado. E o pior, que estejam escândalos envolvendo exatamente as instituições mais sérias do nosso país, que deveriam nos dar proteção jurídica. O brasileiro acha que no Estado Democrático de Direito ele tem segurança jurídica. E quando ele vê e vive hoje um escândalo desse, desproporcional, uma dimensão impressionante, quantos ministros do Supremo Tribunal Federal nós estamos vendo envolvidos em escândalo de corrupção? Isso, pelo amor de Deus, qual é o brasileiro que tem um pouquinho de consciência, que quer para si? Não quer, nós não queremos isso para nossas instituições, nós queremos ter orgulho das nossas instituições. Então, as instituições, elas são indispensáveis para a estabilidade do Estado Democrático de Direito.
São pessoas que fazem parte de qualquer, pode ser empresário, pode ser advogado, pode ser um cidadão comum, pode ser superior tribunal, pode ser deputado. Quando a gente, infelizmente, não tem uma cultura de ética, de moral, de integridade, vai acontecer isso. E quando o Brasil, quanto as grupos de pressão, que é a representação social organizada, somos nós, empresários organizados em confederações, não estivermos vigiando, controlando, cobrando, a gente vai acontecer isso com qualquer Estado democrático de direito. E esse ano é um ano eleitoral, né? O que a categoria espera, né, dessas eleições? A gente espera uma mudança. Isso é claro, eu não estou falando aqui partidariamente. Eu digo todo dia isso, né? Minha posição, eu sou sim político, mas eu sou um cidadão político. Mas o cidadão político que sabe que o poder emana do povo. Eu faço parte do povo. Eu não estou falando aqui de partidos políticos. Os partidos políticos existem para nos servir. As legendas dele estão lá, os seus planos estão lá para eu escolher aonde eu quero achar melhor, escolher um candidato para ser o síndico desse grande condomínio chamado Brasil. Só isso. Certo? Importante entender isso. Nós somos quem temos o poder. Nós, o povo brasileiro, tem o poder. Agora, o povo brasileiro não se sente pertencente a essa nação, nem com essa autoestima, nem com esse valor. Então, eu estou lhe colocando para você. Independente dessa questão que eu estou acima, que eu estou muito acima, eu não estou acima dessa polarização, certo? De esquerda, direita, extremista, bolsonarista e lulista. Eu não estou preocupado com essa polarização, eu estou acima dela. E acima dela eu digo, é a política hoje do Brasil, a política que está sendo por esse governo, coordenado pelo governo de Lula, não me interessa. Não interessa a classe empresária. Então, deixar bastante claro isso. Não é com impostos altos, beleza, traga imposto alto, nós pagamos. Agora, traga contrapartida, eficiência. Cadê a eficiência na segurança pública? Cadê a eficiência na educação pública? Cadê a eficiência na saúde pública, na infraestrutura, no saneamento? Cadê a infraestrutura na infraestrutura que a gente precisa para produzir riqueza e promover bem-estar social no nosso país? As considerações finais. Minhas considerações finais é que foi maravilhoso, espetacular, né? Que tudo isso, apesar de ter parecido ser um pouco duro, mas não é simplesmente valorizando que o brasileiro entenda que ele exatamente é que tem que ter autoestima, porque esse país pertence a ele. E, mais do que isso, vamos defender e proteger a função social da empresa. Empreendedor, empresário, tem que ser valorizado, porque no artigo 170 da Constituição, função social é a mesma função que tem o Estado. Solidariedade, acolhimento, bem-estar social, pagamento dos tributos que sustentam as nossas instituições públicas. Então, vamos aprender a valorizar e respeitar quem produz riqueza nesse país. Essa é a minha consideração, acredite em mim, e pau na máquina. Tá, então, Paulo Cavalcante, filósofo muito respeitado aqui no estado da Bahia, presidiu a Associação Comercial por 2 anos, agora faz parte do Conselho Superior das Confederações das Associações Comerciais de todo o país e também preside a Federação das Associações Comerciais. Muito bacana, né, Gil, esse assunto? E fica aí para nós como uma grande reflexão é que de tudo que ele falou sabiamente, ele deu um número impressionante sobre a quantidade de pessoas que vivem de benefícios e não produzem, e mesmo assim o nosso país tem um poder econômico junto aos empresários que geram empregos, geram os impostos, as contribuições e tudo mais. Calcule se o nosso país tivesse um efetivo de população ativa trabalhando, produzindo, gerando empregos e muito mais. Faça ideia. Então, acho que de tudo que ele falou sabiamente, fica aí essa reflexão para que os empresários lutem para gerar cada vez mais emprego, mas que tenham condições oferecidas pelos governos, claro, municipais, estaduais e federais, para que eles produzam de uma forma. Como ele disse, eles não reclamam de pagar imposto, desde que eles tenham uma contrapartida. Claro, é óbvio, entendeu? Empresário nenhum entra no mercado para não ter lucro. Ele entra, ele gera emprego, ele assume uma responsabilidade no Brasil, que é uma das responsabilidades mais sérias do mundo na questão trabalhista, porque hoje quando você pega um funcionário, você carrega com você uma responsabilidade muito grande e um custo muito alto também. Então, os empresários são, acima de tudo, no Brasil, corajosos, juridicamente falando.
entre outras coisas. Mas parabéns, Gabi, grande entrevista você trouxe. E claro, ele é uma figura muito conhecida e respeitada aí na Bahia, em Salvador. E, aliás, o seu cenário é maravilhoso também, aproveitando para comentar.